Graça e paz, irmãos. Ali deu o nosso horário, então a gente pede, por favor, que os irmãos retornem para seus lugares, para a gente poder dar início então à ministração da palavra, amém? Ainda tem vários irmãos lá fora, deve ter aqui no bebedouro também, não sei aqui em cima se tem, mas agora nós precisamos da acomodação dos irmãos para a gente dar início então à ministração da palavra, amém? Eu quero abrir com os irmãos, continuando a palavra da semana passada, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Aquele abraço que você estava para dar ao irmão, a irmã, deixe para dar no final da reunião. Agora vem aqui para a gente poder desfrutar da palavra juntos, amém? Segundo Crônicas, capítulo 17. E mais uma vez vamos colocar diante do Senhor esse momento, amém? Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua presença. Muito obrigado pelo que o Senhor já nos fez desfrutar nessa manhã. Só temos que Te louvar, porque foi o Senhor quem veio nos buscar. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor veio ao nosso encontro. Louvado seja o Teu nome. Nós Te bendizemos, mais uma vez nos recomendamos às Tuas mãos, entendendo pelo Espírito, pela palavra, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Capacita-nos a falar a Tua palavra, capacita-nos a ouvir a Tua voz, capacita-nos a receber nessa manhã a nutrição que vem da Tua palavra, em nome de Jesus. Cinja, Senhor, nossas mentes, nos guarde de toda a agitação natural. Nos ajude a estar inteiros aqui na Tua presença, como Maria, quedados aos pés do Senhor, ouvindo os Teus ensinamentos. E toda perturbação das trevas, todo levante do inimigo, o Senhor mesmo desbarate em nome de Jesus. Senhor, faça cair por terra, tome esse ambiente, tome nossas vidas. Glorifique o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos... Eita, que foi alto isso aqui. Nós vamos continuar aqui falando aqui sobre o período do rei Josafá. Já falamos em 2 domingos, então hoje a gente não vai voltar para os assuntos anteriores. Está gravado, quem quiser ouvir é só pegar a gravação lá no canal da igreja. Hoje nós vamos começar aqui no capítulo 7. Nós falamos, isso eu vou dizer, isso eu vou repetir. Nós falamos que Deus soberanamente, Ele registrou fatos que aconteceram em cada reinado, em cada período aqui. E é claro, aquilo que o Espírito Santo registra é importante. Tem coisa que deve ter acontecido, claro, muitas outras coisas devem ter acontecido, mas o Senhor não registrou. Aquilo que Ele deixa registrado é aquilo que Ele deseja nos chamar a atenção. Então essa é a nossa fé. É igualzinho ao que está escrito no final do Evangelho de João, quando o Espírito, através de João, diz assim: muitos sinais, muitas coisas, muitos milagres, eu estou parafraseando, foram feitos por Jesus, muitos, mas esses que foram escritos aqui no Evangelho de João, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida no seu nome. Então é o mesmo princípio. Muita coisa Jesus fez, muita coisa aconteceu no Antigo Testamento, mas que o Espírito não deixou registrada. Mas essas que Ele deixou registradas, nós devemos prestar atenção. Amém? Então aqui, segundo Crônicas 17:7 diz assim: no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá
e com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Irmãos, muito interessante, muito bom a iniciativa que o Espírito, muito boa a iniciativa que o Espírito Santo deu aqui a esse rei, de pegar alguns príncipes, alguns levitas e alguns sacerdotes e dizer assim, coloca aí o livro da lei debaixo do braço e percorram as cidades de Judá, ensinando a lei do Senhor, ensinando a palavra de Deus para o povo. Essa foi a iniciativa aqui, fundamental. Volte lá comigo em 2 Crônicas, só que agora no capítulo 12, verso 1. Na minha Bíblia aqui é só virar uma página, não sei a sua. Os irmãos sabem que na história de Israel foi assim. O Senhor, quando autorizou que houvesse reis para governar sobre Israel, quem foi o primeiro rei? Saul. Isso, é para você acordar um pouquinho. Você está com sono, você dormir, você alertar um pouquinho. Segundo, Davi. Terceiro, Salomão. Até aqui nós falamos, o reino era único, era um reino só. Mas a partir de Salomão, porque infelizmente ele peca contra o Senhor, ele é levado à idolatria por suas mulheres estrangeiras, está claro isso lá na Bíblia. O reino se divide, não é assim? Então agora nós temos os dois primeiros reis do reino dividido. Então Roboão, filho de Salomão, é rei apenas do reino de Judá, o reino do sul. E Jeroboão, filho de Nebate, é rei do reino de Israel, o reino do norte. Aí olha o que acontece. 2 Crônicas 12:1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, foi o que aconteceu? Deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Além de o reino estar dividido, agora esse rei, de livre e espontânea vontade, resolve abandonar a palavra de Deus. E os irmãos tenham sempre em mente o versículo que a gente bate aqui, a gente fala toda vez que nós vamos nos aproximar do Antigo Testamento, Romanos 15:4. Tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. O povo de Deus, quando você vai ler a história da igreja, infelizmente é uma história de queda, de decadência, porque a igreja é uma, a gente não pode falar como separados, o corpo é um. Então nós abandonamos a palavra de Deus. Desde lá, do primeiro século, nós fomos gradativamente substituindo a palavra de Deus por nossas tradições, por aquilo que a gente acha, que é bom. E a palavra de Deus foi substituída em muitos aspectos, foi abandonada em muitos aspectos. Então, não pensemos nós que isso aqui aconteceu. É aquele povo de Israel que crucificou Jesus, aquele povo miserável. Não, eu e você, irmãos, eu e você, como igreja, desde lá, quando a igreja foi fundada, o Senhor, quando Ele ressuscita, a Bíblia diz, final do livro de Lucas, início do livro de Atos, a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias com os discípulos, ainda falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, ele deu aquela aula maravilhosa por 40 dias.
E os discípulos pegaram ali aquela aula e, revestidos com o poder do Espírito Santo, lá no Pentecostes, eles espalharam essa palavra. Eles fundaram muitas igrejas, muita gente se converteu, eles foram perseguidos, mas a igreja permaneceu. Isso é o primeiro século, os primeiros 100 anos depois da partida do nosso Senhor. Os discípulos continuaram essa obra, amém, glória a Deus. Mas a história da igreja mostra, a história da igreja, irmãos, está contada. Com a ajuda do Senhor, é meu encargo falar sobre isso hoje. Deus nos dê graça. A história da igreja está contada no livro de Apocalipse, nas cartas dos capítulos 2 e 3. Apocalipse é um livro de profecia. E quando o Espírito Santo inspirou João para escrever aquelas 7 cartas, ele estava dizendo o que ia acontecer com a igreja a partir do primeiro século até a sua volta. É necessário que nós ensinemos a palavra de Deus, porque há muitos irmãos, eu vou tirar o termo muitos, há irmãos entre nós que talvez não saibam disso, ou que souberam um dia e esqueceram. Mas, irmãos, Deus está restaurando o testemunho da sua igreja, porque ele foi perdido. E nós aprendemos isso, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós somos muitas vezes taxados como crentes diferentes. Vocês são diferentes, vocês não têm nome da igreja aí fora. Qual é o nome da igreja de vocês? Vocês não têm na liderança, observe a palavra, vocês não têm aqui na liderança pastores. Os pastores aqui que eu conheço, isso é a pessoa falando, os pastores que eu conheço como pastores, aqui vocês chamam de presbíteros. Vocês são diferentes. E existe uma série de outras questões nas quais nós de fato somos diferentes. E eu já estou adiantando o assunto para dizer que nós somos diferentes, sabe por quê, irmãos? Porque Deus está restaurando as verdades da palavra no meio do seu povo. Essa palavra que foi perdida, que foi abandonada, que foi substituída, Deus está restaurando. Isso está contado nas cartas de Apocalipse 2 e 3. Se você reúne conosco e você não tem esse texto na ponta da língua, eu recomendo que você passe a ter. Isso não é o ponto mais importante da nossa fé, de jeito nenhum. O fundamento da nossa fé é Cristo Jesus. E ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o que já foi posto, que é Cristo Jesus. Então, sendo Cristo o fundamento da nossa fé, então nós podemos ter comunhão com qualquer irmão que tenha Cristo igual a nós. Então nós sabemos que a igreja é uma. A igreja não é somente esses irmãos que reúnem aqui. A igreja está espalhada pela face da terra. Nós podemos ter comunhão livre com nossos irmãos e irmãs. Nós só não podemos, eu estou adiantando o assunto, nós só não podemos nos misturar com o sistema que os homens criaram e que eles chamam de igreja. Então veja a importância, quando o Espírito Santo lá inspirou Josafá para mandar aqueles homens para ensinarem a palavra, é porque quando se perde, irmãos, quando se perde o ensino da palavra, as tradições humanas entram para tomar o lugar. Aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que é interessante, começa a tomar lugar na casa de Deus. E é o que nós estamos assistindo desde o primeiro século. Desde o momento em que os primeiros apóstolos partem, João partiu para o Senhor, foi o último apóstolo a morrer, o último dos 12. Ele morre perto do final do primeiro século, 90 e alguma coisa depois de Cristo. A partir dali começou a decadência. Como é que eu sei isso, irmão? A carta a Éfeso.
A carta a Éfeso, que está em Apocalipse capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ali é o estado da igreja no primeiro século. O nome Éfeso significa desejável. Eu sei que eu estou repetindo isso aqui para muitos irmãos. Repetir é segurança para nós, mas para outros eu estou falando isso pela primeira vez. E pegue aí, irmão, segure no espírito, segure no coração essa palavra. Deus está restaurando as verdades da palavra no meio do seu povo. O estado da igreja naquele primeiro século ainda era desejável, mas começou a decadência ali. Você perdeu o primeiro amor. Sabe o que é perder o primeiro amor? É outras coisas começarem a ficar, não precisa ser mais importante não, basta algumas coisas começarem a ficar igualmente importantes a Cristo. Iniciou a decadência aí, irmão. Porque nada pode ser mais importante do que Ele. Nenhuma pessoa, nenhum compromisso, nada pode ser mais importante na nossa vida do que Cristo. Eu não vivo sem fulano. Cuidado. Tem casais, eu vejo no mundo e já vi na igreja, casal que um chama o outro de vida. Vida, irmão, chega, me dói no coração quando eu escuto isso. Me perdoe se você fala assim, mas me dói no coração. Eu chamo a minha esposa de vida? Não, minha esposa é minha companheira, amo minha esposa, somos uma só carne, mas ela é minha esposa. Vida para mim é Jesus Cristo. Vida é aquele que me deu vida. Então a igreja começou a perder ali o seu vigor, a sua prioridade de Cristo Jesus. É a primeira carta, Éfeso, primeiro século, começa a perder o seu estado desejável. E aí tem uma história toda contada ali, porque Apocalipse é um livro de profecia. Lá no início diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que guarda as palavras desta profecia. Então, quando nós lemos as 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, aquelas coisas sim aconteceram com cada localidade daquela. Aconteceu com a igreja em Éfeso, aconteceu com a igreja em Esmirna, com a igreja em Pérgamo, com a igreja em Tiatira, com a igreja em Sardes, com a igreja em Filadélfia, com a igreja em Laodiceia. Aconteceu ali pontualmente com aquelas igrejas, sim, mas no sentido profético foi colocado ali, porque aconteceu com a igreja inteira da época. Cada carta, um período da história da igreja. Você quer conhecer a história da igreja? Estude as cartas de Apocalipse 2 e 3. Pode vir conversar com a gente que a gente explica. E tudo isso, irmãos, porque nós, como igreja, começamos desde lá a abandonar a palavra de Deus, substituir as tradições. Um dia desses, um irmão estava quebrando o pau num grupo de WhatsApp, dizendo que nós deveríamos sim comemorar o Natal, porque segundo ele, os pais da igreja comemoravam o Natal. Um irmão, 2 irmãos, sabiamente disseram assim: irmão, se você me disser que no Novo Testamento tem uma base para eu comemorar o Natal, eu comemoro. Os pais da igreja não, irmão. Os pais da igreja são iguais a mim. O que eles falam não é a palavra de Deus. Não, que é isso, irmão? Aí é tradição, aí é o que eu acho. Agora, se você me mostrar nas Escrituras um mandamento para eu comemorar o Natal, que nem Natal é, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, aí eu comemoro. Então está vendo como a tradição ganha uma força? Porque os pais da igreja, porque Inácio, porque fulano, blá blá blá, comemoraram, que eles acharam que na época seria interessante comemorar, porque havia um feriado pagão. Então bora fazer um feriado também cristão, para na mesma ocasião a gente poder celebrar junto. E é claro, eu creio até que a intenção foi boa, de se unir com os pagãos e pregar o evangelho para ele. Não discordo disso, não pode ter sido boa a intenção, mas não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Nós não comemoramos Natal.
nem São João, nem festa nenhuma desse mundo. A festa, acabei de participar de uma aqui agora. A festa está lá em Levítico 23, a Páscoa, os asmos, as primícias, é Cristo, 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 Cristo e Cristo. Até a sua volta, nós vivemos numa festa, Jesus Cristo é a nossa festa. Essa eu comemoro. Mas os irmãos entendem, quando a palavra é substituída, as tradições ganham força. Mas você não consegue achar na palavra de Deus uma base para você fazer aquilo. Você encontra em alguém que comemorava, mas não na palavra. A palavra é para a gente comemorar, é o partir do pão, né? No partir do pão você vê a Páscoa, o cordeiro sendo entregue, você vê as primícias, o cordeiro ressuscitado. Então, Deus está restaurando, irmãos, as verdades da palavra que foram enterradas, que foram perdidas por nossos irmãos ao longo dos séculos. E para isso, nós tivemos o privilégio de ser chamados. Eu tenho o privilégio de ter sido chamado para esse momento e para esse movimento. Nem sei se é a melhor palavra para usar, movimento, mas eu sei que o Espírito Santo está movendo irmãos e irmãs, não é de agora não. Já há tempos em toda a terra, para saírem do sistema que os homens criaram, saírem do cristianismo e virem reunir na simplicidade da vida da igreja, segundo a palavra de Deus, debaixo do nome do Senhor. Para nós é uma vergonha, para você, se para você não é, fique tranquilo, Deus não mostrou isso a você, mostrou a nós. Para nós é uma vergonha colocar acima de nós qualquer outro nome que não seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então por isso que aí fora não tem nome nenhum, igreja fulano e tal, não tem isso não. E se colocar aí fora, a gente está colocando nome onde Jesus não colocou. E aquela oração de Salomão, quando entrega o templo, ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então nós, a igreja sempre deveria ter sido conhecida por carregar o nome do Senhor. Infelizmente hoje não é assim, e você sabe disso. Você sabe disso. Tem ambientes que você tem que dizer assim: eu sou cristão, mas eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleano. Você tem que botar o sobrenome para você ser aceito como cristão. A Bíblia diz que o cristão é aquele que nasce de novo. Mas como o irmão do passado falou, ele disse assim: hoje em dia não é mais suficiente você dizer que é cristão. Você tem que dizer: eu sou cristão de tal denominação, porque senão não tem validade seu testemunho. Deus, irmão, está restaurando isso. Deus está desenterrando essas verdades da sua palavra, e nós temos o privilégio de contemplar esse momento. Quero ler com os irmãos aqui, para continuar, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, ali o texto que fala já, nosso irmão Paulo já está partindo para o Senhor. Paulo já está dizendo assim, ó: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo já está partindo para o Senhor, mas antes de partir, ele dá essa recomendação a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, leia aí comigo. Conjuro-te, ou então rogo-te, ou peço-te solenemente, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. 2 pontos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige,
repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus sadia. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, nós percebemos aqui pela leitura como Paulo foi enfático. Ele só faltou pegar na camisa de Timóteo e dizer assim: eu te rogo, eu te peço solenemente, perante Deus e Cristo Jesus, o que? Pregue a palavra, Timóteo. Alguns irmãos interpretam isso aqui como se Paulo estivesse mandando Timóteo pregar o evangelho. Não é isso que está escrito aqui. Pregue a palavra, porque a palavra, ela tem uma parte que é destinada ao pecador, é a pregação do evangelho, é a palavra que eu e você ouvimos para poder nos converter, para poder conhecer o nosso estado e o que Deus queria que nós fizéssemos. Isso é a pregação do evangelho. Mas a palavra também tem o ensino da palavra para aqueles que já são salvos. Então, o que o Espírito está dizendo aí é: pregue a palavra. Se você for pregar o evangelho, pregue a palavra. Pregue o evangelho segundo a palavra. Não pregue um evangelho inventado, não. Fale da necessidade do homem, fale o que Deus fez para nos salvar, fale o que o homem precisa fazer. Pregue o evangelho de acordo com a palavra. Não pregue evangelho de açúcar, não. Não pregue evangelho maquiado, evangelho de ofertas, evangelho de chocolate, evangelho que diz assim: ó, venha que Jesus vai te dar um bocado de coisa. Não, irmão, isso não é evangelho, não. Você é miserável, pecador. Quem precisa de Jesus é você. É como o amado irmão falou. Às vezes, sabe como é que a gente prega o evangelho? O Jesus está do lado da porta, lá de fora, batendo na porta com frio. Abre a porta, deixa ele entrar. Não. Se você for pregar o evangelho, pregue a palavra. Pregue a palavra. A gente lembrou essa semana lá no grupo da casa de Gerson. Uma mulher virou para o Watchmani e falou assim: se eu aceitar Jesus, a vasilha de arroz aumenta? O arroz aumenta na vasilha? Ele falou assim: se a senhora aceitar Jesus, a vasilha vai ser quebrada. Ele só faltou dizer: vai passar fome. É chocante a gente ouvir isso, mas é uma maneira de a gente dizer que ninguém deve vir a Jesus por causa dos bens, não. Bens é o que Ele já nos deu. Bem é o preço que Ele já pagou para nos salvar. Senão, descia todo mundo para o inferno, condenado, pecador, miserável. É o que nós éramos. A gente acabou de falar aqui no Partido do Pão. Eu era um pecador e não tinha prazer em meu coração. Era assim a vida nossa. O irmão leu aqui, ó, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Era eu e você, irmão. Esse é o bem que eu venho buscar em Jesus quando eu venho a Ele. Eu estava em trevas, agora eu vejo. Quem Ele era, eu não sei. Só sei de uma coisa: que eu era cego e agora eu vejo. Esse é o evangelho. Pregue o evangelho, pregue a palavra, pregue o evangelho. Agora, se você estiver ensinando para os crentes, é a outra parte. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Fale do modelo de Deus para a edificação da igreja. Fale do que Deus colocou na sua palavra para a nossa transformação. Hoje em dia, irmãos, em muitos meios, gospel, evangélico virou religião. As pessoas não são nascidas de novo. E tem o gospel, tem o evangélico, tem o protestante como religião. Irmão Delcio uma vez abriu a boca e falou assim: Estados Unidos, nação cristã, maior mentira.
foram fundados por cristãos, é verdade. A palavra de Deus esteve ali na fundação daquele lugar, mas hoje está tudo mundanizado. Então o Senhor, Ele reage a tudo isso. Então, se você for ensinar a palavra, pregue a palavra, não pregue mensagem para poder o povo pular, dançar e fazer entretenimento e jogo de luzes, porque é aquilo que vai manter as pessoas. Não, quem mantém as pessoas na sua presença é Deus. Se Deus não for suficiente para nos manter aqui, já foi, acabou. Acabou, irmão. Domingo, olha que sol, calor aqui, né? Um sol desse, sentar numa cadeira dessa de plástico, e tá até boa, viu? Que quando a gente reunia no colégio, é de madeira e ferro. Coitadas das irmãs e senhoras. Hoje tá até melhor, não tá boa não, tá melhor. O que é que nos prende, irmãos? O que é que nos prende? Alguém, Marcelo gosta de perguntar isso, alguém está aqui forçado? Alguém segue Jesus, está obrigado? Irmão, Jesus é assim, a uns ele chamava, venha, segue-me, mas a outros que se ofereceram para seguir, ele falou assim: quer me seguir? Quer? As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não moro nem de aluguel. Eu não tenho casa própria e não moro de aluguel. Eu vivo por aí, Quer me seguir? De vez em quando o Senhor fazia isso, sabe para quê, irmãos? Para poder barrar aqueles que estavam seguindo Jesus, porque ele multiplicava pães. Fome aqui eu não passo, porque o homem ali, pega 5 pães e 2 peixes e transforma num lanche para uma multidão de 5.000 pessoas. E detalhe, 5.000 homens, porque mulheres e crianças não eram contadas. O homem multiplica pães. Então já sabe que aqui, imagine Atos, a igreja começando, Atos capítulo 2, não havia um necessitado entre eles, porque Deus fez um mover tão maravilhoso que não precisou pedir oferta não. Os irmãos traziam. Tem irmão que diz assim: vem cá, aqui onde vocês reúnem não tem oferta? Tem oferta. Olha o gasofilácio ali, olha ele para ele. Prazer, gasofilácio. Tem oferta sim. Sabe por quê, irmão? Porque oferta é assunto entre você e Deus. Não é ninguém que tem que ficar te obrigando, te lembrando para você ofertar, não. Deus já te deu o seu salário, o seu recurso, e a Bíblia diz: chame de dízimo, chame de oferta, não se preocupe com o nome. Agora, o princípio de dar está na Bíblia, e o primeiro que cumpriu esse princípio foi Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então aqui tem oferta? Tem. Aqui não tem o cabresto para ficar obrigando você. Uma irmã, uma amada irmã, mudou de cidade, está reunindo numa outra comunidade. Ela disse que ela não se sente bem em dar o dízimo. Por quê? Porque o nome vai para ali, para o mural, O nome vai para o mural, e se tiver em atraso, o nome vai também. É o SPC cristão. Só que a Bíblia diz que o que sua mão direita fizer, o que é que tem aqui? A esquerda não precisa saber. Está ali, irmão, gasofilácio. Só quem sabe de suas ofertas é Deus. E os irmãos que lidam com as finanças, eles pegam a oferta e direcionam para as necessidades da igreja. Ele não sabe que fui eu que botei. Sabe por quê? Porque o envelope o envelope está vendo aqui? Tem alguma coisa escrita aqui?
Não tem não, né? Se o Senhor move, Senhor, obrigado, o Senhor me supriu com o meu salário, com o meu recurso, e aqui, Senhor, eu estou devolvendo uma parte daquilo que o Senhor me deu. E diga-se de passagem, é a menor parte, inclusive, né, irmãos? É a menor parte. Pega o envelope, abre, coloca o valor que Deus colocou em seu coração e não escreve nada e bota lá de volta. Ninguém vai saber quem foi que botou ali o valor no envelope. Ninguém, irmão, porque não tem nome. O único caso que deve ter nomes, aí tem que ter nome. Sabe qual é? Quando é oferta direcionada. Aí tem que botar, não é o seu não, é o nome de quem vai receber a oferta. Então, por exemplo, nosso irmão Felipe está lá na Índia pregando o Evangelho, precisa de dinheiro, não precisa? Precisa. Então de vez em quando ele manda umas mensagens para a gente, quem puder ofertar, meu Pix, beleza, tem um Pix lá, mas se não for para o Pix, aí você pode pegar o envelope daquele e você não vai botar seu nome, mas você vai botar oferta para o irmão Felipe, porque os irmãos das finanças não vão adivinhar. Vai pegar o envelope e não tem nada escrito, a oferta pode não chegar, nesse exemplo, a Felipe, mas você vai botar o nome de quem vai receber a oferta, o seu. Ninguém, a não ser Deus, ninguém vai saber que você ofertou aquilo ali. Então Deus está restaurando as verdades da sua palavra, porque está profetizado aqui, nós lemos que essa palavra ia ser abandonada, ia ser substituída. Deus precisava reagir a isso, porque é a palavra dele, é a casa dele, ele cuida, ele alimenta, ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Então, a forma como nós nos reunimos, as coisas que nós praticamos, não foi ideia de ninguém não. Não foi ideia. Um irmão uma vez disse que a gente é a igreja sem nome. Igreja sem nome? A igreja na Bíblia, pode ler lá, em Atos, nas epístolas, a igreja toma o nome, veja bem, os irmãos, é assim que nós aprendemos. Esse não é o nome da igreja, não, mas a igreja toma o nome da cidade onde ela se reúne. Geograficamente, o Espírito Santo dividiu dessa forma. Por quê? Porque você e eu, na cidade em que nós moramos, nós temos condições de ter comunhão com os irmãos que moram ali junto conosco, é ou não é? Eu consigo ter comunhão com os irmãos de Salvador, mas eu consigo ter comunhão assim próxima, constante, com os irmãos de Valença? Não consigo, irmão. Tem WhatsApp, tem telefone, mas eles reúnem lá. Não sei quanto tempo é Valença daqui para lá? 1 hora? É porque pela estrada, né? Pronto, tá vendo? Então o Espírito Santo, geograficamente, ele separou, muito cuidado com essa palavra, a igreja administrativamente nas cidades. Então, quando você compreende isso, você pode ler lá, carta à igreja em Éfeso, beleza, porque Éfeso é uma cidade. Carta à igreja em Tiatira, Tiatira é uma cidade. Está vendo? Agora, muito tempo atrás, eu escutei essa pergunta de um irmão e eu não soube responder, porque o Senhor não tinha nos iluminado com essa visão. Ele perguntou assim para mim: vem cá, irmão, se Paulo fosse mandar uma carta hoje aqui para Salvador, ele ia mandar para onde? Porque nós mesmos passamos a entender que Salvador tem 1.500 igrejas, com suas lideranças, com seus locais de reunião. E aí, Paulo ia mandar para quem?
Naquele tempo, Paulo tinha um presbitério em cada cidade para ele mandar a carta para aquele presbitério e a igreja toda ia ter acesso àquela carta. E hoje, irmão, manda para quem? Não precisa você responder, não. É só para a gente ter uma ideia da confusão que nós fizemos com o testemunho da igreja ao longo dos séculos. Achando que isso é melhor, vamos fazer dessa forma, vamos copiar o modelo, e a palavra de Deus, ficando de escanteio. Mas eu repito, e vou repetir tantas vezes quanto for necessário: Deus está restaurando a sua palavra. Deus está levantando uma parte do seu povo, não serão todos, tá? A história está escrita lá nas 7 cartas de Apocalipse, de Éfeso a Laodiceia. Deus está levantando uma parte do seu povo para que nesse meio desses irmãos ele consiga ter um viver de igreja restaurado, não segundo as tradições, não segundo o cristianismo, mas segundo a palavra de Deus. Há irmãos entre nós que ainda falam assim: domingo eu não fui para a igreja, não. Eu faltei à igreja essa semana. Não, irmãos, a igreja nas escrituras nunca foi um prédio. Nunca foi. É impossível você ir para a igreja, porque você faz parte dela. Quando você nasce de novo, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a Bíblia diz que você nasce de novo, e sobrenaturalmente acontece uma coisa, você não vê, mas o Senhor vê, o mundo espiritual vê, seu espírito é regenerado, e você, pelo Espírito Santo, você é batizado. Os irmãos sabem que essa palavra batismo é mergulhar, né? Então você é batizado pelo Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, para dentro de um corpo. Então você não vai para a igreja, você é parte da igreja. Se isso não importa para você, para Deus importa. Sabe por que para Deus importa enfatizar as verdades da palavra? Porque quando ele deu o tabernáculo para Moisés construir, ele não disse assim: Moisés, faça aí de qualquer jeito. Não, faça tudo, Moisés, está aqui o modelo, os irmãos são engenheiros aí, arquitetos. Pega a planta aqui, Moisés, e faça de acordo com o que está aqui na planta. Lá no templo de Salomão, a mesma coisa. Davi falou assim: o Senhor me deu a planta dessa casa. Eu pensava, quando eu era novo convertido, eu pensava que foi assim: o tabernáculo, o Senhor deu ali o modelo, beleza, mas o templo de Salomão, eu disse assim: não, aqui é uma ampliação, aqui foi o pessoal que ampliou de acordo com o que achou melhor. Eu tinha esse pensamento. Não, o templo de Salomão também foi construído de acordo com uma planta, de acordo com um modelo dado por Deus a Davi. Então, nenhuma sala daquela que Davi acrescentou, nada ali naquele templo foi fruto da imaginação de alguém, foi planta, modelo dado por Deus. Isso é uma lição para nós. A igreja, irmãos, é a casa de Deus. É assim que o Espírito Santo chama a igreja na Bíblia. E por ser casa de Deus, Deus está edificando a sua casa. E a edificação é de acordo com o nosso supervisor, com o nosso engenheiro, com o nosso arquiteto. É por isso que eu não comemoro, no exemplo que eu dei lá atrás, é por isso que eu não comemoro o Natal, porque o Natal é uma festa pagã que não está na Bíblia e foi introduzida no cristianismo porque acharam interessante. Esse é só um exemplo que a gente não pratica. Deus está restaurando suas verdades da palavra. Efésios capítulo 4, leia comigo.
Efésios capítulo 4, verso 11. Diz assim, ó: e ele mesmo, ele quem? Quem? E ele mesmo, ele quem? O nosso Senhor Jesus Cristo, não é assim? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até, tem um propósito, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nossa fé hoje não é única, a gente crê em um bocado de coisa, um diferente do outro, mas ó, o ministério da palavra vai fazer com que a gente chegue à unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, epignosis, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Hoje eu e você conhecemos um pouquinho de Jesus, mas a gente vai prosseguir e um dia a gente vai ter pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade. O Senhor vai nos levar à maturidade em Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí diz assim, ó, para outro objetivo: para que não mais sejamos como meninos. Irmão, ser menino no tempo de menino, ok, mas depois de velho, você ser menino é feio. É ou não é? Para que não mais sejamos como meninos. Aí o Espírito explica o que é o menino. O que é que o menino faz? Está aqui, ó: agitados de um lado para outro, se soltar. Quando termina a reunião aqui, né? Aí as crianças sobem, eita, parece que soltou as cadeiras já estão empilhadas, aí fica correndo aí, não pode jogar bola, nem arremessar objeto, porque pode pegar nas lâmpadas, no ventilador, mas eles ficam aí numa algazarra, agitados, de um lado para outro, não tem limite para menino, aquela energia tremenda. Um dia vai ser Helena e Cecília e Pedrinho, ó, aquela energia ali, Duracell 2.0, mas menino é assim, irmão, no sentido espiritual, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Nem tudo que se ouve no cristianismo é a palavra de Deus, nem tudo. Às vezes é vento de doutrina. Nós tivemos comunhão, Renato e eu, com um amado irmão, amado mesmo, não estou sendo hipócrita não, amado irmão, reúne numa denominação. O Senhor estava abrindo os olhos dele para essa questão aqui da palavra, da fidelidade à palavra, e ele confidenciou para nós. Ele disse assim: irmão, eu não lia a Bíblia, quem lia a Bíblia era minha esposa, e ele é um pastor denominacional. Quem lia a Bíblia era minha esposa, eu não lia a Bíblia. Sabe como é que eu lia a Bíblia? Hoje ia ter a campanha da família, aí eu recebia no celular o versículo para ler da campanha da família. Eu lia aquele versículo, anunciava a campanha e pedia as ofertas. Era essa a leitura da Bíblia que o irmão tinha. Só que Deus é maravilhoso. Através da esposa dele, a irmã começou a ler a Bíblia, começou a Deus a mostrar certas coisas a ela que estavam erradas, e ela foi que influenciou o marido. Deus abençoe nossas esposas em nome de Jesus, para elas nos influenciarem com o que é positivo, com o que é das coisas do Senhor, em nome de Jesus. Ela foi que começou a influenciar ele para a importância de se voltar para a palavra de Deus, e aí ele começou a mudar a atitude. Então nem tudo que se ouve no cristianismo é palavra de Deus. Às vezes é vento de doutrina, só para entreter, só para agitar, só para movimentar. Eu escutei, irmãos, um testemunho recentemente, um vídeo de uma pessoa católica.
E o que me chamou a atenção nesse vídeo é porque o título era assim: pastores protestantes que estão voltando para o catolicismo romano. Aí eu vou escutar para ver o que a pessoa está dizendo aqui. Aí essa pessoa conta que tem conhecido evangélicos, não sei se todos pastores, sim, mas que tem feito o caminho inverso, né? Tem saído do protestantismo e tem vindo para o catolicismo romano. Aí ele foi perguntar a essas pessoas para poder entender por que elas estavam fazendo o caminho inverso. A maioria das pessoas faz o caminho de católico, ouve o evangelho, se converte, vem para o meio protestante. Ele disse que ele escutou essas pessoas falarem, algumas delas falarem o seguinte: estou cansado do protestantismo. Sabe por quê? Porque cada domingo você tem que montar uma reunião, você tem que montar uma pregação, você tem que montar um show, uma pirotecnia, você tem que montar um entretenimento, você tem que pedir oferta, você tem que montar uma estrutura para segurar as pessoas, porque senão ninguém fica. Cansei. Aí fui ler a Bíblia, descobriu ele, né? Não sei como. Descobriu ele que era para voltar para o catolicismo, sem querer ofender aos católicos, em nome de Jesus. Mas hoje não sei se dá tempo não, mas vou falar do catolicismo também. Quando nós falamos de cristianismo, a gente fala dos católicos e dos protestantes. São duas cartas lá de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Essas no 3, uma no 2 e uma no 3. Tiatira aponta para o catolicismo romano e Sardes aponta para as denominações protestantes. Está lá na história da igreja. Isso aconteceu e foi profetizado por João em Apocalipse 2 e 3. Está escrito isso. E está escrito também que Deus ia levantar um povo depois das denominações, depois da reforma protestante. Deus ia levantar um povo para sair do cristianismo e vir se reunir somente debaixo do nome do Senhor. Está profetizado também e nós temos o privilégio de contemplar esse momento do Espírito Santo. Mas veja, o vento de doutrina, diz assim, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está vendo? Pegar a própria palavra de Deus e fazer ali doutrinas mirabolantes, para no fundo, conduzir os irmãos e as irmãs a um propósito pessoal. Pela astúcia com que induzem ao erro. Está vendo? Isso é o que acontece quando o ministério da palavra não é prevalecente. Quando a palavra, como já infelizmente já tive, irmãos, e deixa eu ser bem claro aqui, quando a gente fala essas coisas, a gente fala aqui entre nós, mas a gente não fala para ofender os irmãos que não estão aqui, não. Nós temos, eu me converti numa denominação, eu me converti na Assembleia de Deus, os irmãos aqui sabem disso. Não briguei, não me dividi, não afrontei os irmãos. Apenas há mais de 30 anos, quando o Senhor nos mostrou essas verdades, o que eu fiz e alguns irmãos fizeram foi procurar a liderança de onde nos reuníamos e dizer: irmão, a partir de hoje, por aquilo que o Senhor tem nos mostrado, nós queremos dizer aos irmãos que não vamos estar reunidos mais aqui debaixo de uma denominação, nem dessa e nem de nenhuma denominação mais, porque o Senhor tem nos mostrado a restauração da igreja, do testemunho da igreja. Mas somos irmãos, somos um, não estamos brigando, não estamos afrontando os irmãos. Deus abençoe os irmãos, e assim saímos. Não somos dissidentes, não saímos das denominações porque estamos em disciplina, em pecado, de jeito nenhum. Deus nos guarde. Saímos, isso eu tenho que falar. Saímos, porque se o Senhor se dignar em mostrar para você isso que mostrou para nós, você também vai sair. Isso eu falo por experiência própria, porque eu passei por isso. Mas não dividimos,
não afrontamos. E outra, não falamos mal das denominações. Nós pregamos a palavra de Deus e procuramos viver essa palavra. Inclusive, nenhum irmão entre nós, já falamos isso, já batemos aqui, nenhum irmão entre nós está autorizado, porque isso é uma questão de governo, não está autorizado a sair pregando a visão para os irmãos que estão aí fora. De jeito nenhum, irmão. Pregue o evangelho para os pecadores se converterem. Mas se no seu trabalho, no meu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, há irmãos, como tem sempre, há irmãos que não reúnem dessa forma, não viram o que nós vimos, isso não é demérito, isso não é negativo, são nossos irmãos, tenha comunhão com eles, abençoe e seja abençoado, não se divida. Agora, você tem que ter clareza daquilo que o Senhor nos mostrou. Claro que tem, claro que tem. Claro que tem. O Senhor não ia investir isso aqui ao longo dos séculos para poder dar em nada, não. Temos que ser fiéis, como Paulo disse. Eu não fui desobediente à visão celestial, Paulo falou lá. Então, se Deus mostrou, a gente está aqui, a gente é fiel. Deus não mostrou, continue sendo fiel lá onde Deus te chamou. Porque é isso que mostra a história da igreja nas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3. Bora fazer um resumo? Éfeso, primeiro século, a igreja ainda é desejável, mas perdeu o primeiro amor, começou a dar prioridade a outras coisas. Aí vem a história, o período seguinte, a carta de Esmirna, sofrimento. Deus enviou a perseguição. O Império Romano desejou acabar com o Evangelho. Engano dele. É obra santa, ninguém detém. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa. Essa causa é do Senhor. Isso é um hino. Não sei se você conhece. Ninguém pode acabar a igreja, porque a igreja é Cristo em outra forma. Ninguém pode acabar a igreja. Então o Império Romano pensou que ia acabar com a igreja e se deu mal. Quanto mais ele perseguia, mais a igreja se multiplicava. Aí, o que é que acontece? Passou a fase do sofrimento. Aí vem a terceira carta. Qual é? Pérgamo. A história continuou. Pérgamo significa casamento. O que aconteceu com a história da igreja? A igreja agora, aí tem aquele célebre acontecimento que muitos consideram positivo, mas na verdade, irmão, foi negativo. De que acontecimento você está falando, Luciano? De que a igreja no Império Romano deixou de ser perseguida e passou a ser religião oficial do Império. Teodósio, Constantino, agora o cristianismo é a religião oficial do Império. Por isso que o nome Pérgamo significa casamento. A igreja se casou com o mundo, com o Império Romano, e agora os chefes da igreja eram pessoas da política romana. Tinha irmãos, tinha irmãs, mas misturado estava o casamento lá com pessoas que não tinham nascido de novo, pessoas, como disse Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 6, que não tinham nenhuma aceitação na igreja. Não nasceu de novo? Para fazer parte da igreja tem que nascer de novo. Não é assinando papel. Como é que eu faço para poder fazer parte da igreja? Onde é que eu assino? Em lugar nenhum. Entregue sua vida a Jesus Cristo, siga a Ele de todo o seu coração, e o Espírito Santo vai incluir você na igreja. É assim que se entra na igreja. Mas naquele tempo, Império Romano, cristianismo, religião oficial. Então agora, quem é romano é cristão. Mentira! Cristão é quem nasce de novo. Verdade deturpada. Aí a fase seguinte da história dá até para adivinhar. A carta de Tiatira. Tiatira significa sacrifício de incenso. Dá até para adivinhar qual é a próxima fase. Como é que é o nome? Repito, viu, irmãos? E vai ficar gravado. Não falamos isso para ofender ninguém, mas a palavra que nós cremos precisa ser pregada. Precisa ou não precisa? Tá, então segure aí. Como é o nome
da Igreja Católica? Igreja Católica Apostólica Romana. Pérgamo, a igreja se casa com o mundo. Fase seguinte, alguém teve a brilhante ideia, mas não foi inocente, não, é do diabo isso, irmãos. Alguém teve a brilhante ideia de dizer assim, como o império é romano e tem o imperador romano, então a pessoa mais importante da igreja é o Papa, que está em Roma. Então o chefe da igreja, entre aspas, passou a ser o Papa. Isso é o catolicismo romano. E sabe o que é que Deus tem? Aí nós aprendemos isso com muita surpresa, mas é a palavra de Deus. Irmãos, no catolicismo romano, estou falando assim abertamente, porque não estou ofendendo ninguém. No catolicismo romano, tem nossos irmãos e irmãs lá dentro. Tem pessoas nascidas de novo lá dentro. Senão, o Espírito não teria escrito uma carta para essas pessoas. É Tiatira, é a quarta carta de Apocalipse 2 e 3. Agora, sabe qual é o problema de lá? Nós não precisa eles concordarem conosco. Não precisa você concordar conosco se você não concorda. Mas para nós está bem claro o que está escrito lá. Sabe qual é o problema de Tiatira, do catolicismo? Está lá escrito. Tenho, porém, eu estou citando, mas a Bíblia está na sua mão, irmão. Depois você pode ler, você pode abrir Apocalipse 2 e 3 e ler. Tenho, porém, contra ti o tolerares que quem? Que essa mulher, olha como uma mulher, tá vendo? Ó, cuidado com o feminismo, viu? Os empoderamentos. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, não somente ensine, como seduza os meus servos a praticarem a idolatria e a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O problema de Tiatira é o Vaticano. O problema do catolicismo romano é que a chamada Igreja Católica, ela se arrogou uma autoridade maior do que a das Escrituras. Então, se o Papa falar, não precisa você e eu, se a gente estiver lá, e abrir a Bíblia para saber se aquilo está na palavra, porque o Papa falou, é a palavra de Deus. Acabou. Então, Jezabel é quem ensina aquelas pessoas, e ensina errado, e desencaminha os servos de Deus. Esse é o catolicismo romano. É por isso que nós não estamos lá, e é por isso que Deus levantou a fase seguinte, cada carta vai passando, uma parte da história é contada. Qual é a carta seguinte depois de Tiatira? Eu não escutei. Sardes, é o horário, já está com fome já. Sardes, irmão, significa remanescente. Um dia, lá, século XVI, o Senhor, depois de tantas trevas do catolicismo romano, o Senhor levantou alguns irmãos, dentre eles Lutero, para fazer o que nós hoje conhecemos como a Reforma Protestante. Foi uma reação de Deus às trevas do catolicismo. Está na história isso. É por isso que eu disse, esse texto de Apocalipse 2 e 3 tem que estar presente conosco, para você entender o que aconteceu ao longo dos séculos e o que Deus quer fazer hoje. Irmãos, a reforma foi uma bênção. A reforma trouxe à luz, de novo, a justificação pela fé, para as pessoas saberem, nós somos salvos mediante a fé, não é pelas obras. E várias verdades foram restauradas na reforma protestante. Foi uma bênção, foi um movimento de Deus. Só que o problema é o seguinte: o homem começa, e muitas vezes começa ali, guiado por Deus, mas daqui a pouco o homem toma o volante, toma o timão da mão de Deus e fala assim: pronto, Senhor, pode deixar, agora eu guio.
Aí quando o homem faz isso, Deus fala assim: tá bom, pode ficar aí. E sai. Foi o que aconteceu com a reforma protestante. Restaurou muitas verdades, mas dividiu, compartimentalizou, departamentalizou o povo de Deus em milhares de denominações. É o que eu falei no início. A gente não fala para ofender não, mas hoje, se você dizer assim: eu sou cristão, o irmão é de que igreja? Me diga, irmão, irmã, de acordo com a palavra de Deus, isso é ou não é uma deturpação? Deturpação. Então a reforma foi uma bênção. A reforma, Sardes significa remanescente, aqueles que restaram. Mas o Senhor tem uma queixa contra Sardes, contra as denominações. Você tem nome de que vive, mas você está morto. Você tem aquela aparência, mas você não tem realidade. Muitas denominações, muitas doutrinas, vento de doutrina, o homem no centro, a palavra de Deus de escanteio. Então, quando nós falamos no cristianismo, nós estamos nos referindo ao catolicismo romano e às denominações. Nós não estamos lá. Não queremos estar lá, porque a história da igreja, contada na palavra de Deus, está mostrando que não é esse o caminho do Senhor. Lá tem nossos irmãos, é verdade. Acabei de falar aqui que no catolicismo tem servos e servas de Deus. Em Sardes também, no protestantismo, nos meios evangélicos, são nossos irmãos, fazem parte do mesmo corpo, estaremos juntos na glória, mas em termos de organização humana, não estamos, não concordamos, irmão. Se concordássemos, estaríamos lá. Mas o Senhor tem trazido um povo de dentro desse povo para dar um testemunho diferente, um testemunho de acordo com a palavra. E aí a próxima fase, para finalizar, a sexta carta, qual é? Filadélfia. Está profetizado que depois de todo aquele período de consolidação da reforma protestante, Deus ia começar a chamar irmãos de dentro do cristianismo para abandonarem seus cargos, abandonarem seus títulos, abandonarem suas denominações, para virem se reunir na simplicidade, unicamente debaixo do nome do Senhor. Deus tem chamado, irmãos, e nós, pela sua misericórdia, temos ouvido esse chamado. Se você está ouvindo também esse chamado, Deus te abençoe. Mas a gente quer dizer a você, é assim que nós nos entendemos. Uma amada irmã também mudou para uma outra cidade, está reunindo uma denominação, amém, glória a Deus, que se reúna. Se na cidade que a irmã mudou, não tem irmãos que reúnem da forma como a gente se reúne, não deixe de reunir. Reúna com os irmãos que você encontrar lá, glória a Deus. Só que aí vem as dificuldades. Irmão, eu tento, ela falando com a gente, eu tento chamar o pastor de irmão, mas ninguém concorda. Eu digo assim: meu irmão, tudo bem? Aí quem está lá fala assim: gente, é o pastor, menino. É o pastor, está chamando o pastor de irmão? As coisas se inverteram. Pastor não é irmão, não? Aliás, antes de ele ser pastor, ele tem que ser irmão, porque se ele não for irmão, ele não pode ser pastor. Que obra é essa? Mas está vendo, irmão, é como o título ficou forte. Está vendo? Nós agora somos conhecidos pelo título. Ali é o pastor Jorginho, ali é o presbítero Juninho. E se não chamar pelo título, ofendeu. Irmão Stephen Kohn, um dos homens mais maduros em Cristo que a gente conheceu na face da terra, faleceu aí, faleceu. O tempo todo a gente se referia irmão Stephen, irmão Mac, irmão Ernie, irmão Délcio. Não tem título para nós é irmão. Inclusive tem irmãos que perguntam assim: vem cá, na igreja entre as que você reúne não tem pastor, não? Está cheio.
Está cheio. Aqui tem pastor e pastora. Sabe por quê? Porque pastor, nesse texto que nós lemos, Efésios 4, pastor não é dom de governo. Quem governa a igreja debaixo do Senhor são os presbíteros. Pastor e pastora é dom de apacentar. É aquele irmão ou irmã que você faltou à reunião, ele vai ligar para você. Por que faltou, meu irmão? Está acontecendo alguma coisa? Quer pedir oração? É um pastor, ele vai lá buscar a ovelha. Pastor e pastora. Agora presbítero não. Lá, quando Paulo foi se despedir dos irmãos, não vou ler porque não dá tempo, mas quando Paulo foi se despedir dos irmãos, lá em Éfeso, em Mileto, de Mileto chamou a Éfeso, de Mileto ele manda a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, tá vendo? Paulo não mandou chamar os pastores, não. Paulo mandou chamar os presbíteros, porque governo na igreja está sobre os presbíteros. Então, quando nós chamamos aqui entre nós os irmãos da liderança e presbíteros, não é inventando moda, não. É a palavra de Deus. Atos 14, Paulo sai pregando a palavra com Barnabé. Quando ele volta, diz que ele sai estabelecendo presbíteros nas cidades onde as pessoas se converteram. Então, não é moda, não. Não é para ser diferente, não. É a palavra de Deus. Então, tem irmão que pergunta assim: na sua igreja tem pastor? Há irmãos entre nós que não sabem responder essa pergunta, sabia? É por isso que eu digo, a gente tem que pregar a palavra. Vai fazer o que, Luciano? Prega a palavra. Vamos ensinar. Vamos ensinar para a gente poder aprender a palavra e falar certo. Porque quando o irmão pergunta a você assim, ó, vem cá, Jaque, na sua igreja, você não tem igreja nenhuma, a gente sabe disso. Mas a linguagem fora é assim: na sua igreja, há irmãos entre nós, irmão, abrindo parênteses, que chama, porque fulano foi para outra igreja. Uai, quantas igrejas tem em Salvador? Você me diz? Pode me dizer? Uma. E dessa igreja única que tem em Salvador, fazem parte todos aqueles que nasceram de novo. Por isso, irmãos, que quando nós partimos o pão aqui, os irmãos quando apresentam aqui o pão e o cálice, eles dizem assim, ó, aqui é a mesa do Senhor. Quem é do Senhor pode participar dessa mesa. Aqui não é a mesa só dos irmãos que reúnem aqui, não. Então, se chegar irmãos que não reúnem conosco, mas são irmãos, são parte do corpo de Cristo, eles podem partir o pão com a gente, podem, porque é a mesa do Senhor. Quando é que o irmão ou a irmã não pode partir o pão? Se ele estiver em pecado, se ele estiver em disciplina, ou se naquele dia, naquele momento, ele examinou-se, como a Bíblia diz, examine-se pois o homem a si mesmo. Ele se examinou e o Senhor apontou alguma coisa no coração dele: ó, meu filho, você está com essa situação pendente aqui, não resolveu ainda. Aí naquele dia ele pode não partir o pão, ele pode se eximir: não, irmão, obrigado, deixa eu resolver primeiro minha situação, depois eu parto o pão. Aí sim. Mas não porque essa é a mesa que só quem reúne aqui pode, não, de jeito nenhum, Deus nos guarde. Sabe por quê, irmãos? Porque é a mesa do Senhor. A igreja parte o pão na mesa do Senhor. Então, voltando à pergunta, já que na sua igreja, entre aspas, tem pastor, sabe como é que ele deve responder, irmão? A gente sabe, você vê a resposta antes da pergunta dele ou dela. Quando ele pergunta para você se aqui onde você reúne tem pastor, é porque ele está se referindo ao dom de governo. Porque ele aprendeu aí fora que quem governa a igreja é o pastor, e no catolicismo é padre, é bispo. Então quando ele pergunta assim, na sua igreja, entre aspas, tem pastor? Ele está perguntando, tem liderança na sua igreja? Tem governo? Aí você tem que estar apto para responder a ele. Meu irmão, da forma como você está perguntando aí, minha irmã, aqueles irmãos que você chama de pastores,
nós chamamos, segundo a Bíblia, presbíteros. Eles cuidam do governo da igreja. Agora, no meio dos irmãos, e até no meio dos presbíteros também, tem irmãos e irmãs que são capacitados, capacitadas com o dom de pastores. Aí tem, de pastorear uns aos outros, de ir lá e buscar ovelha e dar alimento. Isso é um pastor. Não é liderança, liderança é presbitério. Agora, nós não enfatizamos certas verdades para que a gente não se torne, é o que aconteceu na Reforma Protestante, para que a gente não se torne a igreja daquela verdade, que é outro erro. Então, lá em determinado momento, se descobriu que o batismo tem que ser por imersão. Aí foram criados os batistas. Está vendo? Vira uma denominação voltada para aquela verdade. Rua Azusa, derramamento do Espírito Santo. Aí surgiram as igrejas, entre aspas, pentecostais. Está vendo? O povo de Deus fica se reunindo em torno de verdades e não em torno do nome do Senhor. Por isso que eu falei e repito, a base da nossa comunhão com qualquer irmão entre nós e com qualquer irmão que pertence ao Senhor, não é aquilo que nós cremos, não. Se essa fosse a nossa base, então a gente só ia ter comunhão com irmãos que veem o mesmo que nós vemos, e não é assim. Como disse Paulo em Romanos 14, nós recebemos a todo aquele que Deus recebeu. Então a base que nós temos para ter comunhão com os irmãos e as irmãs, onde quer que eles se reúnam, é que ele tem Cristo e eu tenho Cristo também. Então nossa comunhão é nivelada em Cristo. Mas irmãos, a gente vai continuar. Eu parei, eu estava falando sobre Filadélfia, não foi? Permitindo o Senhor, já passei do horário, perdão. A gente continua depois, mas eu repito para os irmãos: nós precisamos pregar a palavra e falar daquilo que Deus tem nos mostrado, assim como Josafá fez lá. Porque se não pregar a palavra, se não falar daquilo que Deus tem nos falado, essas coisas se perdem e são substituídas. Nossa linguagem muda, nossa visão muda, mas tem que ensinar e tem que bater, para que a gente seja consolidado nas verdades da palavra que o Senhor tem nos mostrado. Amém? E Jesus ao Senhor. Eu vou orar só agradecendo ao Senhor, e Marcelo pode vir. Senhor, nós pedimos perdão a Ti se em alguma coisa ofendemos ao Senhor, falhamos, que o Senhor nos perdoe e nos purifique em nome de Jesus. Mas agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Que o Senhor, que é competente para falar o nosso coração, que o Senhor use essa palavra de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.